Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. A falta de água e o racionamento são discutidos pelos vereadores de Guarulhos na sessão ordinária. Conheça as expectativas de cidadãos guarulhenses para as ações do poder público em 2014. E saiba quais foram os principais debates da semana, aqui no Jornal da Câmara. Durante a sessão da última quinta-feira, os vereadores Geraldo Celestino, do PSDB, e professor Samuel Vasconcelos, do PT, falaram sobre a denúncia de que os funcionários do SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos, teriam lavado as calçadas com água de um dos reservatórios da cidade. Me postaram no Facebook, foi compartilhado na minha linha do tempo dessa rede social, onde informar que o SAAI estava lavando a calçada ali próximo à Vila Fátima do SECAP. E nossa função como vereador é legislar, é fiscalizar os acontecimentos. Nós estamos passando por um momento de racionamento de água, uma seca nunca vista aí na história recente do nosso país. Então toda a população tem que colaborar, e principalmente o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que tem que zelar pelo racionamento e pelo gerenciamento da distribuição de água aqui no município. Então nós fizemos a denúncia. O subintendente informou que a água é de reuso. Assim mesmo, eu acho que é um desperdício, porque nós temos que lavar locais mais importantes para ser lavado, que é rua de feira, onde tem barraca do peixe para ser lavado, e estava lavando ali a calçada do SAAI. O que aconteceu foi que em um dos reservatórios, precisamente na região do SECAP, um dos funcionários estava lavando as calçadas com água de reuso. E o vereador Geraldo Celestino, desconhecendo que era água de reuso, ele usou a tribuna para criticar o SAAI. Mas nós já explicamos para ele a resposta do superintendente, o Afrânio, o engenheiro Afrânio, dizendo que a água que ali estava sendo usada era água de reuso, a mesma que nós usamos pós-feira. E nós temos um grande problema já do desperdício de água, do dia a dia, por parte de muitas pessoas da população, e também nós temos o grande problema crônico hoje da falta de água de Guarulhos, é a rede muito antiga, uma rede velha, que está totalmente deteriorada. Para você ter uma ideia, hoje nós perdemos, vai para o esgoto, vai para o solo, mais de 30% da água potável, água tratada, é desperdício por falta da troca aí da rede do município. Se houver consciência da população, racionamento, dá para resolver sim. Agora é bom lembrar que Guarulhos produz apenas 10% da água que nós consumimos. Então não existe milagre, principalmente numa época tão quente como a que nós estamos vivendo. Mas acredito que a população está satisfeita, é óbvio que tem o rodízio, mas a população entende que não é por vontade nem falta de esforço do SAAI, é enfim a situação da natureza. Parte da cidade está passando por racionamento de água por causa dos níveis dos reservatórios. Segundo o SAAI, nos bairros Bom Sucesso, Ponte Alta, Carmela, Bambi, Presidente Dutra e Inocop, foi implantado o sistema de um dia com água e um dia sem. Isso porque a Sabesp está entregando 200 litros de água por segundo, quando deveria entregar 300. O SAAI também anunciou o desconto na conta de água para quem reduzir o consumo. Na terça passada, o vereador Heleno Metalúrgico pediu a suspensão da sessão por 10 minutos para que o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos, Pedro Zanotti, fizesse o uso da palavra. Zanotti falou sobre um decreto publicado em 20 de janeiro pelo prefeito em exercício, Carlos Derman, que normatiza as declarações de comparecimento dos servidores em tratamento de saúde. Ainda na mesma sessão, o líder do governo, professor Samuel Vasconcelos, do PT, e o líder da oposição, Geraldo Celestino, do PSDB, criticaram a intervenção do Poder Judiciário no Legislativo em casos recentes. O Ministério Público busca derrubar cargos comissionados da Câmara e a 4ª Vara Criminal de Guarulhos quer julgar o esquema
de selos envolvendo 18 vereadores que atuaram em 2005 e 2006 na própria sede do Legislativo. Veja como foram as intervenções. Artigo 2 desse decreto. As apresentações da declaração de comparecimento, limitadas a 1 por mês e 8 por ano, serão aceitos pela chefia imediata e não implicará em reposição do horário de trabalho. Limitada a 1 por mês. Bom, ele sabe da saúde, ele limita que o cara deve comparecer ao médico 1 vez por mês, que ele só pode comparecer 1 vez por mês. Ele limita. Agora a pergunta, aí vocês podem me perguntar, falar assim, mas o cara vai 3 vezes, 4 vezes no médico? Ele vai 4 vezes no médico? Eu não sei. O SESM te acompanha a saúde do servidor? A pergunta é essa. Nós temos um convênio médico? O servidor público de Guarulhos tem convênio médico? O servidor público tem um acompanhamento, esses 20 mil servidores, eles têm um acompanhamento periódico por médicos, os professores, assim sou também, os professores têm um acompanhamento fonoaudiólogo, há feito um trabalho, o Moacir faz esse trabalho? Eu respondo para vocês, não tem isso. Outra coisa também, colocar para vocês aqui, as declarações de comparecimento apresentadas por servidores que trabalham em regime de plantão ou em jornada de trabalho inferior a 35 horas, professor, para falar com outras palavras, semanais, somente poderão ser aceitas pela chefia imediata se o servidor demonstrar a impossibilidade de comparecer fora do seu horário de trabalho ou de adequar a sua escala de trabalho. Pô, como é que eu provo? Primeiro, vamos lá. O Carlão, ele é secretário da Saúde. Os vereadores aqui todos sabem do SUS, Sistema Único de Saúde, que não pode ter preferência para ninguém, ele é universal, ele é igual para todo mundo, certo? Se eu for no SUS hoje, tiver um encaminhamento dermatologista e o Samuel também, eu entregar primeiro e o Samuel depois, a minha consulta é antes da do Samuel. Porque isso não tem amizade. É um sistema, eu sou lotado na saúde. Ele é um sistema que o atendente digita lá e sai. Ele não tem como burlar aquilo. Só que no SUS não se pode escolher dia nem horário. Não tem escolher dia e horário, ele é universal. Não há prioridade para ninguém. A única prioridade que o SUS tem é lógico, né? É câncer e tal, tem a prioridade normal. As outras não. Então como que eu vou provar que eu ia me adequar? A pergunta é, como que eu tenho que provar para a chefia? Eu chego lá, ó, eu tive que passar no dermatologista, eu cheguei aqui 1 hora atrasada e tal, e passar no dermatologista. Como é? Aí eu vou provar para a minha chefia imediata, será aceito servidor demonstrar a impossibilidade de comparecer. Eu falo para ele, é pelo SUS, eu não tenho convênio. A administração, vereador Heleno, meu amigo, né? A administração, Samuel, Luiz Mato Grosso, ela colocou que havia, né, uma grande dificuldade, que há abusos por parte de servidor. Quero deixar aqui bem claro que o Sindicato do Servidor Público de Guarulhos, o STAP, a qual estou presidente, não apoia nenhum tipo de abuso, não apoia de maneira nenhuma que servidor, quem quer que seja, o encargo de comissão, efetivo, faça uso, né, receba um erário que ele não tem direito a ele. Só que não é fazendo desse jeito aqui que vai pegar qualquer tipo de abuso. E a justiça chegou até a aberração, vereador Lamé, que vai julgar agora os vereadores que houve aquele problema aqui, passado na Câmara, solicitou o plenário da Câmara para julgar os vereadores. Meu Deus do céu! Senhor presidente, nós vamos ter que chegar ao momento, fechar essa casa e levar a chave para o Ministério Público, levar a chave para o Judiciário. Qual o valor que o vereador de Guarulhos tem? O Judiciário interfere em todos os projetos de lei aqui do Legislativo, na estrutura do Legislativo, e agora nós tivemos uma notícia, recebemos, que o Judiciário acabou com a estrutura do presidente. E todas as câmaras municipais, senhores vereadores, têm a estrutura do presidente, que é cargo em comissão. Isso é normal no Poder Legislativo, isso é normal na democracia. E nós estamos todos aqui calados, batendo palma para o prefeito, discutindo entre vereadores. E o Ministério Público colocando o dedo. Vai para o juiz, opa, da Câmara Municipal de Guarulhos, pau!
pau na Câmara. E nós aqui inerte. Não poderia perder essa oportunidade para registrar a minha indignação contra o Poder Judiciário. Não todo o Poder Judiciário, mas alguns que estão no Poder Judiciário, mas na verdade gostariam de estar no Executivo ou no Legislativo. Como bem foi dito pelo vereador Geraldo Celestino, a ação que foi proposta, a intervenção do Judiciário nas decisões do presidente, que não é do presidente. Quando se falou dos cargos, não são cargos do presidente, são cargos desta casa. Dos 38 cargos que foram apontados, 21 deles são de lideranças. Tem as diretorias que são essenciais para o bom trabalho desta casa, do Legislativo. E aí vem o Poder Judiciário e diz que esta casa não pode ter departamentos, o que fere totalmente o princípio da isonomia, da igualdade entre os poderes, porque todos nós sabemos que o Judiciário também tem as suas diretorias, que o Executivo tem as suas diretorias, mas o que acontece, tudo que é relacionado ao Poder Legislativo, nós estamos observando, assistindo à intromissão do Poder Judiciário. Creio que neste momento, todos os vereadores e vereadoras, independente se são de oposição, situação, devem dar as mãos para responder ao Poder Judiciário, para que sejam respeitadas as autonomias dos poderes, porque todos nós aprendemos que o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Poder Executivo são anônimos, mas eles são independentes, e essa independência na cidade de Guarulhos não tem acontecido. O pedido do Judiciário para julgar os vereadores aqui no plenário é um insulto, é um absurdo, e eu posso falar como vereador de primeiro mandato, não serei julgado, mas acho que é um insulto, é dizer assim: nós mandamos aí, vocês estão trabalhando aí, mas nós mandamos, e infelizmente nós temos que aceitar. Podemos aceitar, mas não podemos nos calar. Já na sessão de quinta, o principal tema de discussão foram as ações da Secretaria de Educação. A Central de Eventos Philips, ali na próxima à rodovia Presidente Dutra, senhores vereadores, enviou uma proposta para a realização da Feira do Livro, como fez o ano passado, colocando à disposição todo aquele equipamento, vaga para estacionamento para milhares de carros, mais de 60 salas de aula, anfiteatro, cantina, toda a estrutura daquele pavilhão Philips para a realização da Feira do Livro, por apenas pelo valor de R$550 mil. E eu tive informação agora há pouco, Samuel Vasconcelos, que vai haver a Feira do Livro esse ano, só que eles não sabem o local. E a minha preocupação é que o vereador Moacir, no local que foi feita a Feira do Livro no SECAP, está se construindo lá aquele parque, e ali não há condições mais de fazer a Feira do Livro. E toda a estrutura da Feira do Livro, na última feira que houve no SECAP, custou mais de R$6 milhões. Tanto que o Geraldo falou aqui sobre a Feira do Livro, que é de suma importância uma Feira do Livro aqui numa cidade, principalmente na cidade como Guarulhos, e eu vi a preocupação dele em fazer a Feira do Livro, que gastar tanto, que gastou tanto e não gastou outro tanto, mas a preocupação dele é de uma militância política ou econômica cruel aí para o grupo no qual que ele está defendendo os interesses aqui, né? Levar lá para onde que ele quer, por quê? Vai levar os recursos lá do gasto da construção da Feira do Livro. Gostaria de estar hoje falando sobre a escola que está entre uma obra do Rodoanel. Como presidente da Comissão da Criança e Adolescente, me sinto indignado com o que está acontecendo com aquelas crianças. E gostaria também, depois de estar conversando com os componentes da Comissão da Criança e Adolescente, pedir informações da Secretaria de Educação e do pessoal da DERSA também, porque não é possível continuar do jeito que está. Ali a poeira é muito grande, agora nessa época de verão,
aumenta muito mais o risco de doenças respiratórias e não podemos deixar que isso aconteça aqui na nossa cidade. Então, se eu ouvir da Secretaria de Educação e da DERSA uma resposta que não seja positiva com respeito a essa escola, a Comissão da Criança e Adolescente estará entrando com ação no Ministério Público para poder embargar essa obra. Senhor presidente, eu não sei mais o que fazer, senhor presidente. Cada semana eu recebo uma denúncia da Secretaria de Educação. Agora a Secretaria de Educação, ela tomou pau em mais um convênio da educação da Prefeitura Municipal de Guarulhos. Chama-se o convênio com a FAF, Fundação de Apoio à Faculdade de Educação. Foi um contrato que o secretário Moacir de Souza terá que responder judicialmente, tendo em vista as diversas falhas apontadas no contrato firmado entre a Secretaria de Educação e a FAF. O contrato visa a formação permanente de profissionais da Rede Municipal de Educação. Agora, o mais engraçado é que foi somente o contrato que não pegou mal. O que pegou mal também foi o aditamento, assinado pelo secretário Moacir. Na realidade, o processo já havia sido julgado irregular no final do ano passado. E agora, os recursos apresentados pelo Executivo foram todos negados. O que acontece, senhor presidente e público presente, é que o secretário Moacir, todo ano, faz convênios e contratos e os contratos deles são negados. Nesta terça-feira, o presidente da Câmara, Eduardo Soutur, do PSD, convocou reuniões extraordinárias para votar projeto relativo ao funcionalismo da Câmara. Elas vão acontecer depois da sessão ordinária. No próximo bloco, conheça 2 projetos de lei do vereador Auriel, do PT, que buscam um incentivo ao esporte amador em Guarulhos. Nós voltamos já. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. A ouvidoria funciona na sala 114 do 3º andar da Câmara Municipal, das 8 às 17 horas. O telefone é 2408-3433. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria@camaraguarulhos.sp.gov.br. Deixa. O vereador Auriel, do PT, quer que a cidade passe a contar com competições regionais e um campeonato municipal de esporte amador. Os projetos de lei sobre este assunto tramitam na casa e você vai poder entender um pouco melhor aqui no Jornal da Câmara. Muito bem, para você que acompanha então o Jornal da Câmara, eu converso agora com o professor Auriel, vereador do PT, que fez um projeto de lei para instituir aqui na cidade o Campeonato Municipal de Esportes Amadores. É isso, professor Auriel? É isso, mas antes desse, a gente tem que falar sobre a questão do projeto que institui nas regiões os campeonatos entre as regiões, né? Você tem região do Pimentas, do Bom Sucesso, do Taboão, do Centro, de várias regiões, para poder incentivar em todas as áreas do esporte, incentivar o esporte de base, esporte amador. Então esse seria um conjunto de fatores para
não ser uma coisa pontual, mas ser uma coisa constante, uma sequência do esporte na nossa cidade que está carente de esporte, de área de lazer para a nossa juventude, inclusive utilizando as escolas municipais, os espaços públicos de sedes, de associações, para instituir esse tipo de campeonatos regionais, né? E em seguida a gente tem o campeonato amador que você falou, que seria os campeões dessas regionais, né? Fazer um campeonato, certo? A nível municipal, né? De os campeões de cada região, de todas as modalidades, fazer um grande campeonato, né? Para incentivar o esporte aqui na nossa cidade. E a intenção qual é exatamente, professor? É ampliar o esporte na cidade, claro, mas é também tirar as pessoas da rua, dar mais lazer para essas pessoas? Essa é a intenção do projeto, principalmente, não? Então, a intenção é tirar a criançada da rua, é também instituir uma condição psicológica melhor para as crianças, né? Que ficam muitas vezes ociosas dentro de casa, e fazer com que a gente tenha um esporte de baixo rendimento, que são o esporte mesmo amador, que criar um mecanismo para que a gente possa também, no futuro, ter pessoas de alto nível para o esporte, que hoje na nossa cidade não tem, né? Agora, a pergunta que não quer calar e que as pessoas devem estar se fazendo em casa: há equipamentos públicos, quadras, ginásios suficientes para todo mundo disputar essas competições? Você pega vários CELs que tem na cidade, as várias escolas municipais, né? Você pega as associações, algumas precisam de reforma sim, mas a gente vai ter que falar com o governo para dar uma melhorada nessa questão do esporte, para favorecer essa criançada, essa juventude que está muito carente da questão esportiva na nossa cidade, né? Que isso é uma coisa, um benefício não só para a criança, mas para os pais das crianças também, né? Utilizando professores, né? E também os técnicos de futebol e de vôlei, de basquete, de todas as modalidades que é necessário para praticar esses esportes. E a organização disso seria por conta da Secretaria de Esportes, é isso? Por conta da Secretaria de Esportes, né? Juntamente com o governo, porque a gente já tem vai ter a questão da participação da sociedade civil, né, na organização dos seus times, mas também tem a organização municipal, né, já com os funcionários que já prestam serviço na Secretaria de Esportes. E para a gente encerrar aqui, é bom lembrar que enquanto esses campeonatos não são regularizados, enquanto o projeto não é aprovado, as pessoas também podem praticar o esporte justamente nesses equipamentos que o senhor citou, né? Sim, né? Então tem às vezes tem alguma certa restrição em alguns CELs, algumas coisas, mas a gente tem que criar um mecanismo de utilizar isso de maneira bem eficaz, sem vandalismo, para que a gente possa cada vez mais melhorar a cultura e o lazer da nossa cidade. Muito obrigado por falar com a gente, professor Ariel. Muito obrigado, eu que agradeço a vocês. Portanto, aí, professor Ariel Brito, vereador do PT, que falou sobre o projeto de lei de incentivar a prática de esportes na cidade por meio de um campeonato, primeiro campeonatos regionais e depois campeonato municipal. E a gente espera que você que gosta de esporte aí torça pela aprovação e quem sabe, já já a gente vai ter aí uma competição a mais para movimentar a cidade de Guarulhos. Leandro Martins para o Jornal da Câmara. Uma resolução interna da Câmara modificou o seu regimento e reduziu o número de comissões técnicas permanentes da Casa de 19 para 15. Temas correlatos foram fundidos. Além disso, uma alteração permite ao autor de um projeto arquivado pela Comissão de Constituição e Justiça recorrer ao plenário da Câmara caso os recursos anteriores tenham sido negados. Confira em nosso site www.camaraguarulhos.sp.gov.br como ficaram as novas comissões. E com a volta das atividades ordinárias na Câmara, o Fala Guarulhos quis saber qual a expectativa da população para 2014. Que melhorou o transporte público, a saúde também. Melhorar em geral, em tudo, porque tá péssimo. Em questão da saúde, dos postos, né, de saúde e os hospitais, de modo gerais. E o tratamento, né? A gente espera muito de Guarulhos, né? Só que o problema é que nunca muda, né? Toda eleição é a mesma coisa, não tem transporte, falta de água,
essas coisas. Pra ser sincero, eu não espero muita mudança, não. Eu acho que eu espero melhora, né? Espero melhora, porque tá ruim, tá ruim. Eu sou morador de Guarulhos há 40 anos, já tive uma fase muito boa em Guarulhos, mas de momento deixa a desejar, entendeu? Tanto faz na área de transporte, como na área de segurança, na área da saúde. Você vai ver no próximo bloco as opções de parques municipais para quem tem animais de estimação e as inscrições no Conservatório Municipal. Não saia daí! Eu estou na TV Câmara Guarulhos. 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 Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15 para as 2 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. No quadro Nossa Cidade, nós vamos mostrar quais são os parques municipais de Guarulhos indicados para quem quer levar o seu animal de estimação para um passeio. Cheira, brinca, a vira-lata Bela se diverte todos os dias no Parque Transguarulhense. Ele e o Parque da Saúde são os dois únicos da cidade em que a presença de animais de estimação é permitida. No Parque da Saúde, há espaço de sobra nas trilhas. E o casal Maria e Delvino aproveita para levar os 3 cachorros 3 vezes por dia para passear. Ele se desestressa, porque a gente já fica estressado dentro de casa, né, que dirá os animais. Não é todos os parques que a gente pode levar eles, né? Então, a gente gostou muito desse parque aqui, porque aqui a gente ainda pode levar eles para passear, né? Experiência com cachorros, Luciana Ficotto tem de sobra. Tudo isso fruto da profissão de adestradora e dog walker, ao pé da letra, passeadora de cachorros. Ela leva até 4 cães para caminhar ao mesmo tempo. Tem a diminuição do estresse, né? Eles cansam um pouco, ficam mais calmos para quando o dono chegar em casa, eles estarem mais tranquilos, poderem brincar sem aquela ofegação, né? Ficarem ofegantes, querendo brincar e o dono está lá cansado do trabalho, né? Então é importante que o cachorro passeie pelo menos 1 hora por dia também. Para ele precisa sair, né? Todos nós precisamos sair de casa. Para a vira-lata Duda, a caminhada no Parque Transguarulhense é muito mais que um passeio. Para ela é importante porque ela ficou um tempo sem andar e a gente cuidou dela, que ela teve sinomose, a gente cuidou dela, ela voltou a andar, mas as perninhas dela, ela tem que andar porque senão atrofia, né? E o espaço em casa é pequeno para o cachorro. Não pense que é só sair andando com o cachorro. É preciso ter cuidado com a coleira, com a guia e também com a forma de andar do cachorro para que o passeio não se torne uma tortura nem para ele, nem para o dono. A coleira mais indicada é o chamado enforcador, mas as pessoas têm um pouco de medo, achando que vai enforcar o cão. Mas tem umas especiais que tem uma trava, que ela fica um pouquinho mais frouxa, tá vendo? E você consegue adaptar, né, para qualquer tamanho de pescoço. O cachorro ele não vai puxar, dificilmente ele vai fugir. Né, que nem algumas peitorais, o cachorro ele dá ré e ele sai da peitoral, ele consegue fugir. Então ela não é muito adequada, muito boa pro cãozinho. No caso dessa coleira aqui mais comum, eu acho que as pessoas estão bastante acostumadas, essa é uma boa coleira para poder colocar no cão? É uma boa coleira, ela é segura, né? Dificilmente um cão vai fugir dessa coleira, mas ele vai levar o dono para passear. Né, ele vai puxar o dono, em vez do dono levar o cão para passear, ele leva o dono para passear porque ele consegue dominar totalmente o dono. Né? Andar com o cachorro, levar o cachorro para passear nem sempre é muito fácil. Você pode dar uma orientação para a gente como conduzir um cachorro no passeio? Sim,
O melhor para passear é você deixar sempre o cachorro do seu lado esquerdo, né? É uma das regras, né, de adestramento também, você deixar o cão do seu lado esquerdo e procurar deixar ele sempre do seu lado, porque vem pessoas que não gostam, que têm medo de cachorro, vem outros cachorros, então ele estando sempre perto de você é a melhor maneira que você tem para passear. Os parques agradam, mas a população quer espaços exclusivos para cachorro. Pensando nos cachorros, né, e essa preocupação que a gente tem de repente correr para a rua, né, e eu acho que seria interessante talvez grade ao redor, né, não sei, talvez uma gradezinha média, mas assim, para, né, ter essa proteção dos cachorros não precisar correr para a rua. O único lugar que tem para a gente passear é esse. Né? Eu tenho para o lado de lá da Transguarulhense o Maia, que não pode andar com cachorro. Né? E ficar na avenida também não é justo. Então esse espaço aqui é bom, mas se tivesse um apropriado, seria melhor. O Parque da Saúde fica na Rua Íris 305, no bairro do Gopoúva. Está aberto das 6 da manhã às 8 da noite. O Parque Transguarulhense está localizado ao longo da Avenida Transguarulhense, no Parque Continental. O Conservatório Municipal de Guarulhos vai receber até esta sexta as inscrições para os projetos abertos à comunidade. Os interessados em participar de um dos 26 grupos musicais podem se inscrever gratuitamente no local mediante a apresentação de um documento com foto. Para a maioria dos projetos, é necessário possuir um instrumento, ter domínio dele e ter fluência em leitura musical. São oportunidades para vários instrumentistas. Por exemplo, o projeto Afinatoeira reúne alunos do Conservatório de Viola Caipira e está aberto para pessoas da comunidade. Também tem as big bands, que precisam de vários instrumentos, como sax, trompetes, trombones, bateria, guitarra, baixo, piano e percussão popular. Tem também a camerata, que envolve violino, viola de arco, violoncelo e contrabaixo acústico. Algumas atividades não exigem experiência. É o caso do coral da comunidade e do Solfejando com a Melhor Idade. As informações completas sobre todos os 26 projetos podem ser obtidas nos telefones 2087-7444 e 2087-7445. E o atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 9 da noite. No sábado, vai até às 4h30 da tarde. As entrevistas para a seleção acontecem em dias e horários diferentes para cada grupo. E o conservatório fica na Avenida Tiradentes, 2521. O Jornal da Câmara fica por aqui. Você pode acompanhar as notícias do Poder Legislativo no nosso site e no Facebook. A programação da TV Câmara vai ao ar às tardes de segunda a sexta. Os programas inéditos e as sessões você assiste sempre às 1:45. Até a próxima!